Boa tarde a todos. Hoje é domingo, dia 15 de janeiro de 2023. Somos do Centro Rosa Cruz de Campinas, São Paulo, Brasil, e nesta 123ª reunião de estudos hoje do Conceito Rosa Cruz do Cosmos, estamos no capítulo 19, e sobre Christian Rosenkreuz e a Ordem dos Rosa Cruzes, onde o título é Antigas Verdades em Novas Roupagens. Nesta segunda parte, falaremos mais especificamente sobre a questão dos ensinamentos mais profundos estarem reservados somente a um determinado grupo de pessoas. E com isso está organizado no mundo ocidental. Iniciaremos então a nossa reunião de estudos de hoje, elevando as vibrações do nosso ambiente, por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta nosso amor por ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Estamos nessa terceira parte, então, desse maravilhoso livro, Conceito Rosa Cruz do Cosmos, né? Que é a obra básica dos ensinamentos dessa escola Fraternidade Rosa Cruz, que foi muito bem escrito por nosso irmão leigo, Max Rendel, que, como nós já sabemos, antes da sua passagem deste mundo, atingiu a 5ª iniciação menor. Ele escreveu sob a orientação dos irmãos maiores da Ordem Rosa Cruz. Nós falaremos um pouquinho mais adiante sobre a Ordem Rosa Cruz. O conceito Rosa Cruz do cosmos, ou como também é conhecido, o cristianismo místico, é um tratado elementar sobre a evolução passada, a constituição presente e o desenvolvimento futuro do ser humano. Como já ouvimos falar em outras reuniões de estudos, o livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos não é um livro de leitura, mas sim um belíssimo livro de estudos contínuo. Durante toda uma vida, deve ser estudado e deve estar sempre sendo consultado. Ele nos fornece os ensinamentos da sabedoria ocidental, tanto quanto pode ser tornado público até o momento. O capítulo 19 do conceito é dividido nos seguintes assuntos: Antigas Verdades em Novas Roupagens, que foi dividido em 2 partes para que fique mais fácil a assimilação. Depois estudaremos o assunto Iniciação, após o que falaremos detalhadamente sobre o que é e como está organizada a Fraternidade Rosa Cruz. Depois estudaremos o que é o simbolismo Rosa Cruz. Logo após, estudaremos o importante assunto exercícios esotéricos espirituais, noturno e matinal, que são a retrospecção e concentração, efetuados pelo aspirante Rosa Cruz. E, por fim, terminando mais uma vez o estudo do conceito Rosa Cruz do Cosmos, estudaremos o assunto O Poder de Cura Definitiva. Hoje estudaremos a segunda parte do assunto Antigas Verdades em Novas Roupagens, onde estudaremos esse tópico. Então, aqui nesta terceira e última parte desse livro, que é Futuro, Desenvolvimento e Iniciação do Ser Humano, estamos tratando do que está reservado para cada um de nós, individualmente, no futuro. Isso, claro, se persistirmos no caminho de preparação e iniciação Rosa Cruz. Lembrando que o caminho de preparação é através da Fraternidade Rosa Cruz. Este caminho, ele vai de estudante preliminar até o grau de discípulo. Já o caminho da iniciação Rosa Cruz é através da Ordem Rosa Cruz, indo então de irmão leigo ou irmã leiga até o grau de irmão maior.
Então, agora, a primeira perguntinha. Em que região de que mundo está localizada a Fraternidade Rosa Cruz atualmente? Na região química do mundo físico. Isso, perfeito. Aí, em que ano foi fundada, então, a Fraternidade Rosa Cruz aqui? 1909, acho que teve início. Isso, ok, perfeito. Bom, ao estarmos, então, quase... Olivi, desculpa, você considera, porque tem mais estudantes, né? A fundação da fraternidade é a fundação da fraternidade no plano físico, 1909? Sim, Isso, exatamente, por Max Rendel. Por Max Rendel. Rendel. Por Max Rendel, porque nós temos estudantes novos, né? Não, por isso que ele está falando Fraternidade Rosa Cruz. Isso, nós falamos da Fraternidade Rosa Cruz, então é na região química do mundo físico, como a Regiane falou, né? Bom, então, ao estarmos quase terminando mais uma vez o estudo do conceito, nós podemos ver claramente o quanto esse livro é atual e até combina com o título Antigas Verdades em Novas Roupagens. Por quê? Passam-se os anos e vemos o quanto esses grandes seres denominados irmãos maiores, que são da Ordem Rosa Cruz, eles instruíram tão bem Max Rendel, onde o escreveu com tanta clareza e riqueza de detalhes. Nós temos aí toda uma biblioteca Rosa Cruz que está totalmente à nossa disposição. Então, para entrarmos no assunto de hoje, eu acho oportuno dar uma breve explicação sobre a Fraternidade Rosa Cruz. Embora, dando sequência, daqui a alguns domingos, nós teremos uma reunião específica sobre a Fraternidade Rosa Cruz. Pois, para a gente falar da Ordem Rosa Cruz, eu acho que precisamos primeiro esclarecer que a Ordem Rosa Cruz, ela se encontra na região etérica do mundo físico. E a Fraternidade Rosa Cruz, ela encontra-se na região química do mundo físico. Cabe esclarecer aqui que a Ordem dos Rosa Cruzes não é meramente uma sociedade secreta. A Ordem Rosa Cruz é uma das escolas de mistério. E os irmãos maiores são os hierofantes dos mistérios menores, também chamados de iniciações menores. Os irmãos maiores, eles são os guardiões dos sagrados ensinamentos e são também um poder espiritual muito mais potente na vida do mundo ocidental do que qualquer governo invisível. Se bem que vale lembrar que os irmãos maiores não interferem com a humanidade, a ponto de privá-la do seu livre-arbítrio. A Fraternidade Rosa Cruz é uma escola filosófico-cristã, ou seja, seus ensinamentos têm o Cristo como seu único ideal a ser seguido. A mensagem e missão da Fraternidade Rosa Cruz, como nós já sabemos, é uma mente pura, um coração nobre e um corpo são. E só deixando claro, então, que aqui na Fraternidade Rosa Cruz, os ensinamentos, eles são abertos ao público e também são gratuitos. E como toda escola de mistérios, ela tem um passo a passo, onde todo aspirante, todo estudante ou aspirante à vida superior, né, ele sobe degraus. Isso pela sua dedicação e persistência. Sabemos que aqui no mundo físico é a escola da vida e também, portanto, né, como nós já vimos em outras reuniões, é o baluarte da nossa evolução aqui no mundo físico, onde aprendemos pelas experiências e sempre estamos passando por provas. E também aqui na Fraternidade Rosa Cruz, não pode ser diferente, né? Mas como escola, ela abre a nossa cabeça e também nós temos um grande aparato da escola. Só que depende de todo estudante, de todo aspirante. Ele tem que arregaçar as mangas, fazer os cursos muito bem feitos, tem que estar muito bem assimilados e estudar principalmente e persistir. E de grau em grau obter uma expansão maior da consciência.
A Fraternidade Rosa Cruz, ela é uma escola completa. Ela é cristã e é conhecida como o arauto da era de Aquário. E como já dissemos, através dos seus ensinamentos, estudamos a grande importância de estarmos preparados para a nova era que se aproxima, a era de Aquário, ou como também é chamada, a era aquariana. Aliás, quando nós falamos de era de Aquário, era aquariana, da próxima era, do novo céu, da nova terra, que estão todos relacionados também, mencionados na Bíblia, né? Max Reinde escreveu no livro Coletâneas de um Místico o seguinte: devemos ter em mente bem claro que nada acontece do dia para a noite. Há sempre um preparo, pois um novo ambiente não surge de um momento para o outro. E a Terra e os povos vêm evoluindo juntos, desde os mais obscuros e primitivos tempos. Então, para nós entendermos um pouco de eras, quando a gente fala de eras, né? Nós sabemos que hoje nós estamos na era de peixes, que no futuro será lembrada como a era da fé, pois durante essa era estão sendo lançados os pilares do cristianismo, ou seja, amor e altruísmo. E já estamos sob a órbita de influência da era de Aquário, que será daqui a aproximadamente 600 anos. Ela é resultante de um movimento do eixo da Terra, similar ao movimento de um peão que está perdendo sua velocidade de rotação, que é chamado de precessão dos equinócios. Equinócio é o momento em que o Sol, em seu movimento aparente em torno da Terra, cruza o equador celeste. O equinócio ele se dá em dois momentos, um em março e outro em setembro. Olhando a figura, vemos que atualmente o Sol, olhando aqui da Terra, cruza o equador terrestre no equinócio de março, quando ele está em peixes. Então, percebam que pelo movimento de precessão dos equinócios, a cada ano ele cruza em graus cada vez menores de peixes. Ou seja, a cada ano ele se aproxima mais de Aquário. Como hoje ele cruza o equador terrestre no equinócio de março, em torno de 7 graus de peixes, dizemos que ele está na órbita de influência de Aquário. Aí, vamos ver agora como é na era de peixes, a qual estamos hoje, né? E como ficará na era de Aquário, para onde estamos indo, a questão da religião e da ciência. Aqui vemos os 30 graus da era de peixes e depois 30 graus da era de Aquário, sendo a era de peixes a segunda parte da época ária e a era de Aquário a terceira e última parte da época ária. Como já dissemos, já estamos na órbita de influência da era de Aquário, pois já estamos em torno de 8 graus de peixes. A era de Aquário fará oposição à era de peixes, pois a era de peixes, como eu disse há pouco, né, é a era da fé. E durante essa era, como eu disse agora há pouco também, estão sendo lançados os pilares do cristianismo, que são amor e altruísmo. Já a era de Aquário será a era da razão, ou seja, ela terá uma influência intelectual que é original, inovadora, mística, científica, altruísta e religiosa. E por que que isso vai se dar assim, dessa forma? Então, vejamos como é hoje. Hoje, temos uma religião espiritual e uma ciência materialista. Uma religião espiritual, porém, não pode se unir com uma ciência materialista. Assim como nós já sabemos também que o azeite não pode se misturar com a água. Aí, durante a era de Aquário,
veremos a mistura da religião com a ciência, a tal ponto, a tal grau, que dela resultarão uma ciência religiosa e uma religião científica, cada uma aprendendo com as experiências e descobertas da outra. Por isso é que estão sendo adotadas, aproveitando a órbita de influência de Aquário. Por quê? Para espiritualizar a ciência e tornar científica a religião. Então, aproveitamos para vislumbrar agora as condições ideais da era aquariana, né? Uma mescla de religião e ciência, formando, então, uma ciência religiosa e uma religião científica, porque vão proporcionar a abundância, a saúde, a felicidade e a satisfação plena da vida. É bonito isso, né, gente? Já saber que a gente pode vislumbrar tudo isso, né? Porque a era de Aquário, toda vez a gente está falando em todas as reuniões que já está se aproximando, a gente está sentindo, né? Bom, vimos que quando o Sol cruzava os últimos aproximadamente 7 graus de Áries, por precessão dos equinócios, um novo ciclo teve início, e as boas novas foram pregadas por Cristo. Ele, o Cristo, enfatizou que o novo céu e a nova o novo céu e a nova terra ainda não estavam prontos, quando então ele disse aos seus discípulos: para onde eu vou, vós não podeis seguir-me agora, mas podeis seguir-me depois. Eu vou preparar um lugar para vós e vos receberei. Mais tarde, São João, ele viu numa visão a nova Jerusalém descendo do céu. E São Paulo também exortou aos Tessalonicenses da seguinte forma: que pela palavra do Senhor, aqueles que vivem em Cristo serão, na sua próxima vinda, arrebatados no ar. O que ele quis dizer, né? Que em corpos etéricos, no corpo vital, para encontrá-lo e estar com ele para a era. É essa grande transformação que está por vir no mundo, mas não sabemos quando. Até o Cristo disse que não sabe ao certo quanto ao dia e à hora. Ele, o Cristo, né, alertou que o dia virá como um ladrão na calada da noite, e que as condições do mundo serão similares àquelas que prevaleceram nos dias de Noé. As pessoas naquela época viviam despreocupadas e se divertindo, quando de repente as comportas se abriram e então a morte e a destruição se propagaram diante deles. Mas durante essa mudança há pioneiros que entram já no reino de Deus antes dos outros. É como a gente já ouviu falar: tomam os céus por assalto. Então, uma pergunta: qual é o nome da era logo anterior à era de Áries? Era de Touro. Isso, perfeito. E qual a época pertencente a essa era de Touro? Época Atlante? Era Atlante. Isso, perfeito, ok. Bom, muitos já aprenderam através de tantas vidas aqui, essas vidas, né, santas e úteis, a caminhar pelos céus, atentos aos assuntos do Senhor. E como? Vestidos do corpo-alma, que é formado pelos 2 éteres superiores do nosso corpo vital, ou seja, pelo éter de luz e o éter refletor. Então, nós temos a grande necessidade de construirmos o nosso corpo-alma, ou a gente não vai ter condições na próxima vez, né, que o Cristo vier. O corpo-alma, né, é o nosso veículo do serviço nos mundos invisíveis. É também chamado de dourado vestido de bodas. É o soma psichikon, como São Paulo nos ensina na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15 e versículo 44. É conhecido também como manto nupcial, como Cristo descreve em suas parábolas.
como, por exemplo, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 22, versículo 11. Esta mudança só poderá ser conseguida por meio de uma vida pura, de serviço amoroso e desinteressado, mas prestados ao irmão e irmã que está ao nosso lado. Também pelo constante estudo dos ensinamentos Rosa Cruzes, claro, e a aplicação deles no nosso dia a dia. Também pela oficiação dos rituais, dos serviços devocionais Rosa Cruzes, e pela execução dos exercícios esotéricos Rosa Cruzes, conforme nós já vimos, né, com muitos detalhes nas reuniões de estudos anteriores, e que já estão todas no YouTube, né? E reafirmando, esses exercícios esotéricos não trarão nenhum resultado se eles não forem acompanhados por frequentes atos de obras e ações de serviço amoroso e desinteressado. Aí eu repito, né? Esse serviço amoroso e essas obras e ações têm que ser prestada ao irmão e irmã que está ao nosso lado. Pois, como nós já sabemos, o amor será a nota-chave da próxima era. Então, há que praticá-lo. É indescritível a alegria daqueles que já se encontram lá, quando surgem novos companheiros, pois cada um que chega apressa a vinda do Senhor e também o estabelecimento definitivo do reino do Filho, a verdadeira religião cristã. E por que é importante, então, a gente aproveitar esse momento em que já estamos vivendo na órbita de influência de Aquário? Vamos ver aqui, então, alguns motivos, tá? Duplica as ferramentas, os conceitos, as bases etéricas e a clareza na compreensão que temos, pois usamos ao mesmo tempo ferramentas oferecidas por peixes e por aquário. Adianta as possibilidades de aprendermos as lições que ainda não aprendemos da era de peixes e as lições atrasadas, que também ainda não aprendemos das outras eras, só que agora podendo utilizar as técnicas avançadas da era de Aquário. E também porque facilita o entendimento e a vivência do cristianismo esotérico, aqui e agora, não precisando então esperar a era de Aquário e nem as próximas épocas. E a cada dia isso vai se tornando mais fácil para a gente construir o nosso corpo-alma, pois a abundância de éter está crescendo aceleradamente. Então, nós vemos aí que nós temos todas as ferramentas ao nosso alcance. Depende exclusivamente de cada um de nós, individualmente. Bom, vimos há pouco, né, em diversas reuniões de estudos do conceito, no capítulo Método para adquirir o conhecimento direto, explicado assim detalhadamente, né, em várias reuniões, os exercícios esotéricos Rosa Cruzes, como uma mola que impulsiona a ir mais rápido para frente e para cima. Então, são eles: exercício esotérico noturno de retrospecção, exercício esotérico matutino de concentração, exercício esotérico diário de concentração, exercício esotérico diário de observação, exercício esotérico diário de discernimento, exercício esotérico de meditação, exercício esotérico de contemplação e exercício esotérico de adoração. Lembrando que todos eles são exercícios espirituais, exercícios esotéricos espirituais. Esses exercícios esotéricos, a gente pode notar aí, todos eles escritos com S. Por quê? São conhecimentos mais profundos de escola de mistérios, pois existem também os exercícios esotéricos escritos com X, sendo então conhecimento passível de ser divulgado ao público.
tudo o que pode ser falado abertamente nas religiões, quando se fala de filosofia, ou seja, o cristianismo popular. Então, é bem diferente um do outro, né? Mas ninguém chega ao exercício esotérico com S se não passar pelo exercício esotérico com X. Isso a gente pode ver com detalhes, eu já falei, em reuniões de estudos que nós já fizemos, que estão todos no YouTube, tá bom? Então, dando continuidade aos estudos de hoje, vemos que as investigações ocultas mostram que em todos os sistemas religiosos sempre houve um ensinamento reservado, portanto, não acessível à multidão, ou seja, esotérico com S, que vem do grego, esotéricos, que quer dizer conhecimento complexo e entendimento restrito a um círculo de especialistas. Então, está relacionado com o interno, com o oculto, o ensinamento reservado. E um ensinamento ao povo em geral, ou seja, o esotérico com X, que vem do grego esotéricos e pelo latim esotérico, que quer dizer conhecimento passível de ser divulgado para o público. Está relacionado com externo, público e profano. Aí nós sabemos também que o Cristo, ele falou ao povo em parábolas, mas somente aos discípulos ele explicava o significado que ocultava essas parábolas. Então ele proporcionava a eles, assim, uma compreensão mais profunda e adequada às suas mentes desenvolvidas. Já São Paulo, como nós lemos na Bíblia, lá se fala em São Paulo, né, que dava leite às criancinhas, ou seja, para os membros mais novos da comunidade. Leite aqui nós vemos como símbolo dos ensinamentos básicos, como os rudimentos da fé e imaturidade espiritual. É o símbolo dos princípios da doutrina. Aí também nós lemos em São Paulo que dava carne para os fortes, ou seja, para os que tinham estudado mais profundamente, para aqueles que têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É a aplicação da revelação da graça de Deus. Portanto, nós vimos que sempre houve um ensinamento interno, ou seja, um ensinamento mais profundo, e outro ensinamento externo. Então, daí a diferença grande de esotérico com S e esotérico com X. Então, agora mais uma perguntinha. Dê um exemplo de um movimento esotérico com X e um exemplo de um movimento esotérico com S. Cristianismo popular seria com S, com X? Ok. Uhum. Filosofia Rosa Cruz é um com S. Isso. Uhum. Ok. Movimento, então, esotérico, com X, religião católica, protestante, né? Popular, né? E movimento esotérico, um grande exemplo, a Fraternidade Rosa Cruz. Perfeito. Bom, os ensinamentos internos, eles foram dados nas assim chamadas escolas de mistérios, ou escola de iniciações, as quais se modificam de tempos em tempos, a fim de se adaptarem às necessidades dos povos entre os quais se destinam a operar. Nós sabemos que na Fraternidade Rosa Cruz há também um caminho de preparação e um de iniciação Rosa Cruz, onde também não se pode dar, por exemplo, né, no caminho da iniciação, no curso preliminar de filosofia, ensinamentos que estão destinados aos estudantes regulares e probacionistas. Então, vamos ver aqui o porquê, né? O estudante preliminar, ele está se preparando nesse primeiro curso. O curso preliminar de filosofia Rosa Cruz, ele é composto de 12 lições, e esse estudante, ele ainda está se familiarizando com os conceitos,
as nomenclaturas, etc. Está aprendendo a ter ainda poder de síntese e ainda pode estar trazendo experiências de outros movimentos, diferentes daqueles que são preconizados pela Fraternidade Rosa Cruz. Aí, o estudante regular, ele já passou pelo curso preliminar de Filosofia Rosa Cruz, portanto, já completou as 12 lições e passa agora, então, a receber uma carta bimestral da sede mundial em Oceanside, na Califórnia, como também começa a fazer o curso suplementar de Filosofia Rosa Cruz. Esse curso é composto de 40 lições, onde vai aí se aprofundando e tendo uma boa base sobre o conhecimento da Filosofia Rosa Cruz. Aqui já aprendeu que a primeira coisa que um estudante regular deve deixar para trás é tudo o que aprendeu anteriormente. Aí, o probacionista já está no 3º grau do caminho de preparação e já fez também a sua obrigação. Então, recebe instruções mediante cartas e lições durante o sono. Aqui, se esforça para fazer os exercícios esotéricos espirituais, aquele que eu passei agora há pouco, no slide anterior, que são propostos pela Fraternidade Rosa Cruz. Ele procura fazer com o máximo de eficiência. Probacionistas sabem que devem ter uma linha de conduta a ser observada e lembrada sempre, que é serviço amoroso e desinteressado, sendo o mais anônimo possível, e também altruísta, ou seja, com o desejo de ajudar de boa vontade. Aqui se prepara para o seu próximo passo, que é o discipulado. O discipulado, então, é o último grau no caminho da preparação. Após o que, ao entrar no grau de irmão leigo ou irmã leiga, ele começa o caminho da iniciação Rosa Cruz, que vai até o grau de irmão maior. Aqui, o estudante já está na Ordem Rosa Cruz. Ok, pessoal? Bom, então, mais uma perguntinha. Quais iniciações um estudante preliminar, um estudante regular, um probacionista e um discípulo já alcançou? Nenhuma, né? Isso, perfeito. Nenhuma. E um irmão leigo ou uma irmã leiga? Uma ou mais iniciações de mistérios menores. Pelo menos a primeira iniciação menor, né? Ok. E um adepto? É graduado nas iniciações de mistérios menores e já passou pela primeira das 4 iniciações maiores. Ok, perfeito. Bom, há muita semelhança entre o processo de educação nas escolas, né? Aqui no mundo físico, que indo de pré-escola até a universidade e tal, e o processo de escolas de mistérios também. Normalmente, no processo de educação escolar aqui vigente no nosso país, quando estamos renascidos aqui, nós começamos, então, na pré-escola, passamos para o ensino fundamental, depois cursamos o ensino médio e muitos ainda fazem faculdades, outros ainda fazem mestrado, doutorado, pós-doutorado, especializações e cursos de atualização. E todos nós sabemos que não dá para começar pela faculdade nem pular da pré-escola para o ensino médio, por exemplo, porque não tem lógica, né? Não tem nem como. Então, temos que seguir um método estabelecido, ou nós teremos imensas dificuldades. Não assimilaremos direito, que deveríamos assimilar, e também nós teremos lacunas de conhecimento, que nos limitará em alguns, alguma coisa, e em outros, muita coisa.
Bom, então, se isso é assim, é um fato na aquisição de conhecimento na região química do mundo físico, conhecimento esse já dominado por muitos e com uma taxa de vibração baixíssima para alcançá-lo e trazer para a nossa memória consciente, essa que utilizamos no nosso dia a dia, né? Então, o que a gente pode dizer da aquisição de conhecimentos que se encontram nos mundos espirituais, que são região etérica do mundo físico, o mundo do desejo e o mundo do pensamento? Então, há que ter um método muito mais apurado, sério, difícil, mas não impossível de segui-lo, e seguro na obtenção da meta, conhecer diretamente os mistérios dos mundos espirituais. E para os ensinamentos Rosa Cruzes, esse método é organizado por meio do caminho de preparação e iniciação Rosa Cruz. Diferente de outras escolas e faculdades, aqui, esse método exige do aspirante à vida superior dedicação exclusiva, seriedade, cristandade, persistência, fidelidade e força de vontade. Que, sem isso, o aspirante à vida superior, ele não evolui no método. Então, ou ele estanca em um degrau e fica numa perigosa e ilusória zona de conforto, né? Ou ele desiste. E muitas vezes, inclusive, dizendo que o método aqui não funciona. Não é que não funciona, a gente viu aí que tem as etapas. Se o aspirante à vida superior, o estudante, ele seguir direitinho cada meta, cada passo que ele vai dar, fazendo os cursos muito bem feitos, tem que estar muito bem assimilado, não pode ser só intelectualmente, tem que fazer bem feito, unindo o coração, fazendo meditações durante a cada lição, né, que ele recebe, com certeza ele vai alavancar, ele vai dar o próximo passo, né? Então, não é que o método não funciona, depende de cada um e da sua dedicação e persistência, né? Como o caminho do desenvolvimento depende, em todos os casos, do temperamento do aspirante à vida superior, há sempre dois caminhos a seguir. Então, vamos ver esses dois caminhos. Um dos dois é o do intelectual, que segue pelo seu intelecto e pelas suas habilidades mentais. Como nós vemos aí, né, uma lamparina é um ótimo símbolo para descrevê-lo. Nesse caso, a mente se desenvolve em detrimento do coração. Já o segundo caminho é o do místico. Ele segue pelo coração e segue suas emoções e sentimentos. Ele segue os ditames do seu coração e também se esforça para fazer a vontade de Deus como ele a sente. E elevando-se sem estar consciente de qualquer meta definida. E, por fim, ele alcança o conhecimento. Aí, como nós estamos vendo também, um coração é um ótimo símbolo para descrevê-lo. Nesse caso, o coração se desenvolve em detrimento da mente. O intelectual geralmente carece de devoção e é difícil o acesso à intuição. Então, é muito bem, a gente precisa deixar bem claro isso, viu, gente? O intelectual geralmente carece de devoção e é difícil o acesso à intuição. Nos últimos séculos, desde o advento da ciência moderna, infelizmente, uma humanidade mais intelectualizada tem povoado a Terra. Infelizmente, a cabeça está vencendo completamente o coração. Ou seja, o materialismo dominou todo o impulso espiritual. E muitas pessoas que priorizam a intelectualidade não creem em nada que não possam tocar. Eles não creem em nada que eles não possam provar, manusear, manejar. E já o místico geralmente carece de conhecimentos intelectuais. Na Idade Média, as pessoas não eram tão intelectualizadas como elas são hoje em dia. Assim, os que sentiam chamado para a vida superior seguiam geralmente o caminho místico.
ou seja, o coração vencia a cabeça. Então, nós vemos aí que a solução está em ter o equilíbrio cabeça-coração, que é o objetivo de todo estudante Rosa Cruz, ou deveria ser, né? Então, não deve ser muito afoito, a pessoa tem que receber suas lições, estudar e ver que logo ele vai perceber que a fraternidade, sendo uma escola, ela quer unir cabeça e coração, e essa é uma meta da Rosa Cruz, né? Então, a pessoa também tem que ter muito isso em mente, a gente já viu isso muito em outras reuniões anteriores também, o equilíbrio, buscar o equilíbrio cabeça-coração. Portanto, é uma necessidade evolutiva atual para seguirmos em frente, apelar para o intelecto, a fim de que o coração possa crer naquilo que o intelecto haja sancionado, ok? Então, eis aí o motivo da disponibilização dos ensinos de Mistérios Rosa Cruzes a todos, de modo a correlacionar fatos científicos com verdades espirituais. No passado, esses ensinamentos eram mantidos em segredo para todos, exceto para alguns poucos iniciados. E ainda hoje estão entre os mais misteriosos e secretos. Todos os chamados descobrimentos do passado, que pretendiam revelar os segredos dos Rosa Cruzes, não foram mais do que fraude ou resultado de traição de algum profano, que acidentalmente ou de outra maneira conseguiu captar fragmentos de conservações. Esses eram incompreensíveis para todos, menos para os possuidores, assim, entre aspas, né, da chave. Bom, mais uma perguntinha, então. Por que na Fraternidade Rosa Cruz não tem gurus, instrutores, mestres, governadores, tutores, caciques, mentores, chefes, responsáveis pela espiritualidade do estudante ou qualquer outros títulos afins? Porque na Fraternidade Rosa Cruz, o objetivo dela, né, é emancipar o estudante de qualquer dependência de outros. Então, ele segue o seu Cristo interno. Perfeito. Então, ela é uma escola preparatória. Desde o começo, né? Oi? Desde o comecinho do estudo, é isso aí. Sim, sim, não tem mestre, não tem guru, não tem professor, não tem ninguém, é ele com ele. Por quê? A Fraternidade Rosa Cruz, ela é uma escola preparatória para a Ordem Rosa Cruz, que é uma escola de iniciação ocidental. E, como tal, busca desde o início, como a Regiane falou, né, emancipar o estudante de toda a dependência dos outros. Ele torna, então, confiante nele mesmo no mais alto grau. E olha que curioso, que curioso, olha, é possível viver sob o mesmo teto, em estreita intimidade, com um iniciado, no caso da Rosa Cruz. Quer dizer, irmão maior, ou um adepto, um irmão leigo, ou uma irmã leiga. Então, é possível viver no mesmo teto que eles, e assim, o segredo deles ainda permanecer oculto, até um amigo alcançar o ponto de poder converter-se no irmão também iniciado. Pois a revelação dos segredos não depende da vontade do iniciado, mas da qualificação do aspirante à vida superior. Então, somente um irmão leigo ou uma irmã leiga identifica outro irmão leigo ou outra irmã leiga. Somente um adepto identifica outro adepto, ou outro irmão leigo ou irmã leiga. E somente o irmão maior identifica um irmão maior, ou outro adepto, ou outro irmão leigo, ou outra irmã leiga. Nós vimos na reunião... Deixa eu só botar uma observação nesse negócio aí. Isso faz com que a gente chegue à conclusão de quando você encontrar algum estudante Rosa Cruz e fale para você, aquele fulano ali, nossa, aquele cara é iniciado, ele é irmão leigo, não sei o quê. Daí a primeira pergunta que você faz para a pessoa é assim, você o que é?
Ah, eu sou estudante regular, então, meu filho, o que você está falando é besteira, certo? Porque vira e mexe acontece isso, tá? De alguns irmãos, alguns estudantes Rosacruz querer adivinhar ou querer intitular uma pessoa como isso, como aquilo, até para fazer um pouquinho de fofoca, né? E fazer média com a pessoa Querer também, fazer né? média e tal. Mas aí, por esse ensinamento que acabou de ser colocado, fica claro que é impossível, né? Uhum. E Esse é além o do famoso impossível. chutou, né? E tem mais outra coisa, nós vimos em reuniões passadas, né, que o primeiro voto que o iniciado faz é o voto do silêncio. Não Sim, vai falar. sim. Quem é não fala, né? Ele tem muito trabalho para fazer, então não é o caso de ficar falando e se mostrando e querendo ser melhor que os outros. Não tem porquê. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho lá na frente, viu? Ele vai arrumar mais problema para ele do que benefícios, né? Ah, sim, sem dúvida. Bom, então, na última reunião que nós tivemos, no dia 18 de dezembro, na reunião de estudos do capítulo 19 também, a primeira parte, né? Então, nós vimos lá que um grande e elevado instrutor espiritual, com o nome de Christian Rosenkreuz, ou também Cristão Rosa Cruz, ele fundou a Ordem Rosa Cruz no final do século XIII. Ele, o Christian Rosenkreuz, é um grande iniciado de grau superior, e ele é conhecedor de tudo que diz respeito ao mundo ocidental. Fundou a misteriosa Ordem dos Rosa-Cruzes, com o objetivo de, primeiro, lançar uma luz oculta sobre a mal entendida religião cristã, e também, segundo, para explicar o mistério da vida e do ser do ponto de vista científico, em harmonia com a religião. Vejam que a fundação da Ordem Rosa Cruz foi um marco do início de uma nova era na vida espiritual. Então, mais uma perguntinha. Quais foram as iniciações que Christian Rosenkreuz alcançou? Alguém conhece o Christian Rosenkreuz, não? Já ouvimos falar, né? Fundou a Ordem dos Rosa Cruz, no século XIII. É um grande e elevado instrutor espiritual. Conhece tudo do mundo ocidental. Que iniciações vocês acham que ele alcançou? Para ser um ser assim, quais iniciações? No livro, ele diz assim, é um iniciado de grau superior, ativo e potente. Fator em todos os assuntos do Ocidente, se bem que desconhecido para o mundo. Sim, mas quais as iniciações, então, que ele alcançou? Eu acho que quase todas, porque já lá como Irã Abif, ele atingiu o centro, né, da Terra. Isso. Então, a nona as iniciação 9 menores e as 4 maiores. Isso. Aí sim. E não tem como não ter alcançado todas elas, já que ele é o cabeça da ordem. Isso. Então não tem como. Né? Só tem mais uma novidade aí. Vai lá. Bom, todas as iniciações, então, existem as 9 menores, as 4 maiores e a libertador. Não podemos esquecer, porque nós vamos ver daqui a pouquinho também, que ele é, como o Carlos falou, o cabeça da ordem, então ele é o 13º. Nós sabemos que temos 12 irmãos maiores, né? Então, ele é o libertador, então é o cabeça da ordem, ok? Bom, continuando então, esse ego, né, Christian Rosenkreuz, tem estado desde então em contínuas existências físicas, num ou no outro país. Ele é capaz de formar um novo corpo denso e trabalhar nele conforme as circunstâncias exigirem. Ou seja, toda vez que seus sucessivos veículos perdem a sua utilidade, ou as circunstâncias tornam necessárias uma mudança de campo em suas atividades, ele forma um novo corpo denso. Então, seria impossível não ter todas essas iniciações, né? Ele, realmente, igual o Luiz falou, é desconhecido para o mundo. Mas, tem um porém, qualquer reunião no templo da Ordem Rosa Cruz, com os irmãos maiores, só começa quando todos sentem a sua presença.
ele é ativo e potente fator em todos os assuntos do Ocidente. Opa! Ok. É considerado, como nós falamos há pouco, então, o 13º, o cabeça da Ordem Rosa Cruz. É considerado também um verdadeiro alquimista das forças cósmicas e é um grande representante do conceito do que é amor aqui na Terra. Ele inspirou e inspira muitos autores, filósofos, cientistas, músicos, escritores, estadistas e religiosos. Christian Rosenkreuz é a corporificação da maneira e dos meios pelos quais o ser humano atual é transformado em divino super-homem. Ele é a demonstração do fim e do objetivo da evolução humana, o caminho a ser percorrido e os meios pelos quais se alcançará essa meta. Como a Elia adiantou, né? Em seus últimos renascimentos, Christian Rosenkreuz, ele foi Irã Abif, depois Lázaro e depois Conde de Saint-Germain. É naturalmente muito difícil conhecer os renascimentos dele, né, Christian Rosenkreuz, quer sejam as anteriores à criação da Fraternidade Rosa Cruz, quer sejam as posteriores. Então, daí a gente vê a grandeza, né, grandiosidade desse ser. Então, nós vamos ver aqui, segundo Max Rendel, os 3 últimos renascimentos desse grande e exaltado ser, né? A mais antiga e conhecida foi como Irã Abif. Irã Abif foi uma grande figura bíblica ligada à construção do Templo de Salomão, conforme consta de diversas passagens do Antigo Testamento. O próximo renascimento dele foi como Lázaro, o homem de Betânia que Cristo ressuscitou, conforme consta do Evangelho segundo São João, capítulo 11, versículos de 1 a 44. E tornou-se amigo e discípulo do Leão de Judá, que o ressuscitou por meio da iniciação. Depois, renasceu como Conde de Saint-Germain. Aí ele foi um enigmático e gentil homem, que, segundo Max Rendel, não se sabe quando nasceu, nem quando morreu, se é que de fato morreu. Não se sabe a respeito da sua família, nem qual o seu verdadeiro nome. Só sabe-se que ele possuía uma riqueza incalculável, mas vivia na maior simplicidade. Era senhor também de uma cultura inigualável. Poeta, músico, escritor, médico, físico, químico, mecânico e pintor. Mas seu grande talento era como alquimista. Ele falava fluentemente francês, inglês, espanhol, alemão, italiano, árabe, grego, latim, sânscrito e chinês. Ele tinha uma memória prodigiosa. Ele contava episódios de um passado longínquo, como se ele tivesse estado lá. Olha que interessante, né? Alguns dizem que a sua morte se deu em 27 de fevereiro de 1784. Porém, continuou a ser visto por toda parte. Logo no ano seguinte, representou os maçons franceses na Convenção de Willimbad. Em 1786, foi recebido por Catarina a Grande, em São Petersburgo. Em 1788, ele foi embaixador da Itália em Portugal. Em 1793, assistiu em Paris à execução de Jeanne du Barry, amante de Luís XV, e também de Maria Antonieta. Ainda apareceu em tantos outros lugares. Em 1908, Max Rendel escreveu que Christian Rosenkreuz está encarnado atualmente. É um elevado iniciado, um ativo e poderoso conhecedor em todos os assuntos do Ocidente, embora realmente desconhecido. Ele é conhecedor em todos os assuntos do Ocidente, embora desconhecido do mundo. A vida dele está intimamente ligada à mudança político-social do mundo,
que foi operada pela Revolução Francesa. Um alerta para vocês aí, querem saber a foto do Conde de Saint-Germain, o livro do Guerre Astenberg, que está no nosso site, tem a foto dele, que é uma foto que na época não tinha fotografia, então é uma foto desenhada, né? Então está lá a cara do Conde de Saint-Germain, segundo as pessoas que desenharam lá. Estou falando isso porque existem outras fotos do Conde de Saint-Germain, bonitinho, com aura violeta, uma barbinha bem feita, um cavanhaque, não sei o quê, os olhos lindos, maravilhosos, né? Sabe, as pessoas fazem as fotos dessas. Tem gente até mas daí já é aquelas misturanças da Geraldine Inocente, da Fraternidade Branca, aquelas coisas do... Tem gente que coloca até na carteira, como para dar sorte, dar beijinho. Tem uns que eu já vi que coloca até como quadro para ficar. Então, toma muito cuidado com isso, gente, que não tem nada a ver com quando coitado quando Saint-Germain fala, pô, não é isso. Não é isso que eu fui, não é isso que eu sou, entendeu? Então, tomar muito cuidado com isso, porque tem pessoas que caem nessa idolatria pergunta, ainda, né? Quem foi o mesmo ser humano de elevado grau de espiritualidade que sabemos que estava renascido no tempo em que Christian Rosenkreuz renasceu como Irã Abif e depois, quando renasceu como Lázaro? Jesus. Junto com o Irã Abif era Salomão, e junto com Lázaro Jesus. ele era o Jesus, né? Sim, mas é quando ele renasceu como Lázaro, não é isso? Ah, tá ok, entendi. Isso mesmo, perfeito. Na época, já está na resposta. Bom, então, agora nós vamos ver como estão organizados as escolas, os métodos e os processos para nos ensinar os mistérios ou aquisição das iniciações. Vamos ver, então, como o número 12 está presente nos ensinamentos esotéricos. Para começarmos a estudar a simbologia do número 12, então, vamos estudar primeiro os 12 discípulos ou 12 apóstolos de Cristo. Para isso, então, nós vamos usar a obra de Leonardo da Vinci, a Santa Ceia, que aí vai facilitar um pouco a explanação. Eu vou falar só um pouquinho de cada um, tá? Porque tem muito bem explicado no nosso site com a Corine Line, tá bom? Primeiro, São Simão, o Zelote. Os zelotes eram uma seita da Galileia e odiavam tudo que era romano. E eles resolviam tudo pelo fogo ou pela espada. Eram seres muito brutos. São Simão, que pertencia a essa seita, mudou completamente quando encontrou Cristo, o mestre, como ele o chamava. Ele, que havia alimentado amarguras animalescas e ódio racial, não mais alimentou tais sentimentos. Ele incorporou em seu coração a lei do novo regime, a lei do amor aos inimigos, e resistir ao mal e sobrepujar o mal com o bem. Aí temos São Tiago Maior, que era irmão de São João. Seguiu o Cristo mesmo sob protestos de seu pai. Ele representa a suprema qualidade da esperança que nasce eternamente no peito do ser humano. Nessa esperança, passou calmamente pela perseguição e martírio. Aí nós temos, então, São João, o discípulo amado por Cristo. Foi o que mais se aproximou do Espírito de Cristo. Desde cedo, seus olhos visualizaram o resplendor dos anjos e seu coração ouvia seus gloriosos cantos. Em Éfeso, São João se preparou para o grande trabalho de cura e de ensinar, após a sua separação dos outros discípulos. Em sua despedida, ou seja, no seu passamento antes de se unir ao Cristo, o seu mestre, ele disse aos que o seguiam: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Aí temos São Filipe. A história de São Filipe contém o processo ou fórmula para a espiritualização da mente. Tornou-se o primeiro evangelista para o mundo grego. Ele foi a mão que abriu as portas para o cristianismo na Europa. Defendia ardentemente os ensinamentos de Cristo. Realizou maravilhosas curas e foi crucificado em frente ao templo. Aí temos Judas Iscariote.
Judas Iscariotes representa a natureza inferior do ser humano, que trai a todo tempo o elevado Cristo interno. Essa traição causa grande dor. Judas representa a aquisição de posses, o amor ao poder que cresce da possessão das coisas materiais. Ele era o discípulo que cuidava do dinheiro. Ele representa o caminho da transmutação, pela qual a natureza mortal e baixa é deixada de lado em favor da nova e cristificada vida. Aí temos, então, São Mateus. Era um publicano pecador. Mateus, cobrador de impostos, simboliza aquisição e posse. Por meio do encontro dele com Cristo, ele se tornou um dos maiores e gloriosos santos e apóstolos. Tinha uma grande iluminação espiritual e sabedoria, onde escreveu o evangelho que leva o seu nome. Temos São Tomé, que representa a dúvida e o ceticismo, que são dois dos maiores impedimentos enfrentados pelo moderno aspirante na aquisição direta do conhecimento. Cristo disse a Tomé: não seja incrédulo, mas crê. Quando Cristo foi preso, ele foi dominado pela dúvida e o conflito. E no momento da crucificação, ele fugiu. No final da triste semana da paixão de Cristo, ele retornou a Jerusalém. Aí temos São Tiago, o menor. São Tiago e São Judas passaram a infância na mesma casa com Jesus, numa comunidade essênica. Quando já como discípulo de Cristo, se tornou o mais devoto dos discípulos e por muito tempo foi líder da nova igreja em Jerusalém. Acredita-se que ele era o líder dos essênios, também em Jerusalém. Antes de ser morto por apedrejamento, disse: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Aí temos São Natanael. O chamavam de Bartolomeu, mas seu nome era Natanael Bartolomé. Natanael significa pureza, e pureza é um requisito supremo da iniciação. Natanael foi um sonhador e místico, conseguiu dominar o eu inferior em preparação para a chegada do grande mestre, havia sonhado com isso. Seu amigo Filipe, sabedor da ansiedade para a vinda de um iluminado, para iluminá-lo em sua busca, um dia o chamou com entusiasmo e fervor, anunciando que havia encontrado o Messias. São Natanael se tornou um curador maravilhoso. Também morreu apedrejado pelos sacerdotes da antiga religião, porque temiam seu poder. Aí temos São Judas Tadeu. Este discípulo era primo de Jesus. Judas, né, significa louvor. Esse discípulo representa uma das mais importantes qualidades que deve ser desenvolvida por aquele que está buscando a luz interior. Toda a verdadeira instrução espiritual enfatiza a necessidade de cultivar o espírito de louvor. Quanto mais uma pessoa se espiritualiza, mais ela se torna capaz de praticar o louvor em seu dia a dia. Louvor que significa exaltação, glorificação e bendizer. Aí nós temos Santo André. Ele representa a humildade e a abnegação, sonhos e anseios pelas coisas do espírito. O elevaram muito cedo a ser um dos seguidores de São João Batista. Desse modo, se preparou para um serviço mais elevado e profundo, que seria o de servir ao Mestre Supremo, o Cristo. Foi o escolhido para servir a multidão quando Cristo realizou o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. O propósito desse milagre era ensinar os discípulos como manifestar ou manipular a substância física de um dado núcleo, bem como demonstrar a fraternidade de compartilhar. E por último, nós temos São Pedro, o hesitante, o vacilante, conhecido como homem onda, que mais tarde se tornou o homem pedra.
São Pedro é um exemplo daquele que alcançou o domínio sobre as fraquezas pessoais e a indecisão. Teve mais falhas e limitações do que qualquer outro discípulo. Primeiramente, recebeu ensinamentos na escola esotérica de São João Batista. São Pedro jamais esqueceu sua negação ao Cristo. A mais preciosa história de São Pedro foi seu encontro com Cristo, seu mestre, naquela alvorada luminosa, após a ressurreição, quando lhe foi permitido renovar e dedicar novamente a sua vida. Quando foi ser crucificado, pediu para ser de cabeça para baixo, pois não era merecedor de morrer do mesmo modo que seu Senhor. Aí, olha que interessante, os 12 apóstolos, eles foram escolhidos por Cristo antes mesmo deles virem ao mundo. Esses 12 escolhidos por Cristo, eles representam os 12 principais atributos a serem desenvolvidos no ser humano, alcançado pelo poder do Cristo interno. Olha que interessante, né? Parece apenas um quadro bonito, a Santa Ceia, mas olha que representação linda, né? Esses 12 apóstolos também são conhecidos como 12 chispas. Referem-se aos poderes cósmicos emanados do zodíaco. Eles mostram também as 12 grandes religiões do mundo e seus mestres fundadores, que são salvadores. Todos os apóstolos são precursores e vieram à Terra antes de Cristo, com o objetivo de prepararem o caminho. Quando Cristo veio à Terra, eles também renasceram para serem seus auxiliares e emissários imediatos para o mundo. A vida dos apóstolos ou discípulos, né? Então, não só possui um significado para os cristãos, mas para todas as demais religiões do mundo. Então, agora vamos ver um outro exemplo. A Ordem Rosa Cruz é formada segundo linhas cósmicas. Se, com esferas do mesmo tamanho, procuramos saber quantas são necessárias para cobrir e ocultar da vista uma delas, veremos que são necessárias 12 para cobrir uma 13ª. Também nós temos alguns exemplos desse agrupamento de 12 e 1, que são os 12 signos dos zodíacos, que envolvem o nosso sistema solar. Os 12 semitons da escala musical, que contém a 8ª. Como vimos na figura anterior, né? Os 12 apóstolos que se agrupavam em torno do Cristo. As 12 casas astrológicas, as 12 hierarquias criadoras. Então, essa é a razão da Ordem Rosa Cruz ser também composta de 12 irmãos e mais um 13º, que, como nós falamos, é o Christian Rosenkreuz, o fundador da Ordem. Mas há outras divisões também que devem ser notadas. Vamos ver a hoste celestial de 12 hierarquias criadoras que estiverem em atividade em nosso esquema de evolução. Olha só, a estrela dourada de 5 pontas e as 7 rosas vermelho sangue do nosso símbolo é outro exemplo do número 12. Olha que interessante, as 3 pontas superiores da estrela dourada representam as 3 hierarquias criadoras que trabalharam sobre e com cada um de nós, por sua livre vontade e sem nenhuma obrigação de fazê-los. Então, foi a hierarquia criadora de Áries, a hierarquia criadora de Touro e a hierarquia criadora de Leão, os senhores da chama. Mas 2 dessas grandes hierarquias estão ao ponto de se retirar, sendo simbolizadas pelas 2 pontas da estrela que se irradiam do centro para baixo. Ou seja, a hierarquia criadora de Gêmeos, os serafins, e a hierarquia criadora de Câncer, os querubins.
As 7 rosas vermelho-sangue indicam que ainda existem 7 grandes hierarquias criadoras em atividade no desenvolvimento dos seres da Terra, que são as seguintes hierarquias criadoras: Virgem, senhores da sabedoria; Libra, senhores da individualidade; Escorpião, senhores da forma; Sagitário, senhores da mente; Capricórnio, arcanjos; Aquário, anjos; Peixes, espíritos virginais. Resumindo, então, como nós vimos nesse slide, a hoste celestial de 12 hierarquias criadoras estiveram em atividade em nosso esquema de evolução, sendo que 5 se retiraram à liberação, ficando 7 ocupadas com o nosso progresso ulterior. Percebam também uma coisa muito importante: como todas essas várias hierarquias criadoras, da menor à maior, não são mais do que partes de um grande todo, a quem chamamos Deus. Todo emblema Rosa Cruz é um símbolo de Deus em manifestação. Então, vamos ver também agora como se reflete o número 12 em nós, o ego interno, o microcosmo. Atualmente, atua externamente por meio dos 7 orifícios visíveis no nosso corpo denso, sendo então 2 olhos, 2 ouvidos, 2 fossas nasais e uma boca. Estando os 5 orifícios restantes total ou parcialmente fechados, que são as glândulas mamárias, o umbigo e os 2 órgãos de excreção. Lindo, né, gente? Muito bonito da gente saber isso também, né? Como reflete com a gente também, né? Ó, aqui cabe também um outro exemplo de 7, 5 e 1, ou seja, 12 e 13, né? O axioma hermético diz: como é em cima, assim é embaixo. Os instrutores menores da humanidade estão também assim agrupados, seguindo as mesmas linhas cósmicas, né? De 7, 5 e 12. Por quê? Há sobre a Terra 7 escolas de mistérios menores, 5 de mistérios maiores, e o total está agrupado em torno de um cabeça central, que é chamado o libertador. Bonito, né, gente? Outra coisa hiper mega interessante para a gente ver desse número, né? Bom, mais uma pergunta. Se todos os instrutores da humanidade estão agrupados seguindo a regra 12 mais 1, onde está o 13º nesse quadro que representa os 12 apóstolos ou discípulos de Cristo? É o próprio Cristo, né? Isso, exatamente, justamente na figura de Cristo. É Cristo Jesus que está no centro, né? Bom, vamos ver então como essa regra de 7, 5 e 1 funciona também na Ordem Rosa Cruz. Os 7 irmãos maiores vêm ao mundo todas as vezes que as circunstâncias o requerem. Eles aparecem como seres humanos entre os seres humanos, ou trabalham em seus veículos invisíveis com ou sobre os demais, conforme seja necessário. Entretanto, deve-se ter bem presente que jamais influenciam qualquer pessoa contra a sua vontade ou seus desejos, ou seja, respeitam o livre-arbítrio. Eles apenas reforçam o bem onde quer que o encontre. Já os 5 irmãos restantes nunca abandonam o templo. E ainda que possam possuir corpos densos, executam todo o seu trabalho nos mundos internos, ou seja, nos mundos espirituais.
Já o 13º é o líder da ordem, o cabeça, repetindo, então, o Christian Rosenkreuz, que é o elo com o Conselho Central Superior, composto dos hierofantes dos mistérios maiores, que não tratam absolutamente com a humanidade comum, mas somente com os graduados nos mistérios menores, os irmãos maiores. Então, cabeça da ordem, o Rosa Cruz, está oculto do mundo externo pelos 12 irmãos maiores, tal como a esfera central do nosso exemplo anterior. Nem mesmo os que frequentam a Ordem Rosa Cruz, ou seja, os irmãos leigos, as irmãs leigas e os adeptos, o veem. Porém, nos serviços noturnos do templo da Ordem Rosa Cruz, a sua presença é sentida por todos a qualquer momento que ele entre, sendo esse o sinal para começarem os serviços que são oficiados lá. Então, mais uma perguntinha. Na Fraternidade Rosa Cruz e na Ordem Rosa Cruz, quem é que pode ser chamado de Rosa Cruz? Na fraternidade, acho que ninguém, né? Porque nós somos estudantes, né? Eu acho que a gente só pode ser chamado quando a gente ingressa na ordem, ou seja, quando a gente tiver todas as iniciações. Mas eu acho, não tenho certeza. Bom, somente quem atingiu o grau de irmão maior. Então, gente, é o seguinte, para você ser um Rosa Cruz, você tem que ter as 9 iniciações menores e as 4 maiores. Terminadas as 4 maiores, para você atingir o grau de irmão Era o que maior. eu imaginava. Isso. Então, quando você vê alguém chamando outrem de Rosa Cruz, esse alguém e esse outrem não pertencem à fraternidade Rosa Cruz, e muito menos à Ordem Rosa Cruz, com toda a certeza do mundo. Porque tem muita gente que se titula Rosa Cruz. Tem várias pseudo-escolas por aí que a pessoa é Rosa Cruz. Eu atingi o grau de Rosa Cruz, eu sou um Rosa Cruz, né? Não é um Rosa Cruz. Rosa Cruz é um irmão maior. Né? Então, tomar muito cuidado com essas terminologias, nomenclaturas, porque atrás delas tem uma significância oculta muito grande. A gente sabe que o cara, para chegar a um grau de irmão maior, ele se sacrificou muito, e muitas vidas para chegar nesse nível. Então, a outra pessoa que não sacrificou nada, ela se intitular Rosa Cruz, é uma, vamos dizer, não vou dizer heresia, porque a palavra heresia fica parecendo um negócio de castigo, mas é uma ignorância das maiores, né, nessa área de ocultismo, né? Mas, infelizmente, há muitos irmãos, muitas irmãs que se auto-intitulam Rosa Cruzes. Infelizmente. A outra pergunta. E os demais, desde o estudante preliminar até o adepto, como deve ser chamado ou se intitular? Acho que esse é mais fácil, estudante. Estudante Rosa Cruz. Exatamente. A resposta está na pergunta. Isso é outra coisa interessante, porque uma vez que foi feita essa pergunta, foi colocado isso numa palestra que nós fizemos, a pessoa achou isso o cúmulo de dizer que Max Sender era um estudante Rosa Cruz. Aí eu falei assim, mas por que você acha que ele não é estudante Rosa Cruz? Porque ele já sabe tudo. Eu falei, como que você sabe que ele já sabe tudo se você não tem nem o grau que ele tem? Né? Então, você vê que a ignorância das pessoas... Por isso que é importante, né? Está falando aqui muito em estudar, né? Tem que estudar, porque não é um assunto fácil, é um assunto oculto, né? A gente, aqui do Centro Rosa de Campinas, a gente estuda o conceito, termina o conceito, começa de novo, termina o conceito, desde 1982. Né? E a gente não sabe, toda vez que você estuda o conceito, aparecem coisas que parece que você não tinha visto antes. Ou seja, está crescendo espiritualmente. A partir do momento que você olhar o conceito e estudar o conceito e falar, nossa, não tem mais nada para eu ver, das duas, uma, ou você está com a memória muito fraca, né? Ou você já está lá em outro lugar e não sabe, né? Não, ou então é como nós falamos no começo, o conceito não é um livro para você
fica lendo. É um livro de estudos, tem que estar constantemente sendo estudado, e não só abrir uma página e ler, já achou que entendeu. Não é assim. Exato. Tanto é que o que o Max Sandel fez, orientado pelos irmãos maiores, se vocês observarem, ele tentou e conseguiu, né, num tão pouco tempo de Rosa Cruz, porque lembra, ele entrou na Rosa Cruz e já estava lá na frente, não entrou na Rosa Cruz com 18 anos, 17 anos. Uhum. Ele entrou já, na época dele já era idoso, naquela época, né? E em pouco tempo ele escreveu mais livros e obras que muitos outros não conseguiram escrever durante a vida toda de uma pessoa aí que começou com 17, 18 anos. Então, por que ele escreveu todos esses livros? Para facilitar a compreensão do conceito. Não são outros livros. Isso é importante notar. Não são outros livros. São livros que tentam detalhar as entrelinhas do conceito para tentar ajudar a quem estiver estudando a entender cada vez mais o conceito. Entendeu? Então, não pensem que, mas ele escreveu um livro que não tem nada a ver com o conceito. Tem a ver com o conceito. É só prestar muita atenção que você vai ver que, mas aqui ele pegou uma frase do conceito e escreveu um livro. Vocês prestem atenção nisso. E por que ele escreveu? Porque ele sabe que é difícil. O irmão Mafô, vai ser difícil para Dedéu. Então, ele tentou facilitar o trabalho, né? Então, somos sim estudantes da Cruz. Até um adepto é estudante da Cruz. Né? Porque ainda não conseguimos entender tudo. Os próprios irmãos maiores, o Max Sandel fala que eles mesmos falam assim, não sou perfeito não, eu também erro. Né? O próprio irmão maior, que era o que estava orientando ele a fundar a Fraternidade da Cruz, disse, não pensa que nós somos perfeitos, não, nós também erramos. Né? Então, é um irmão maior falando isso, imagina então, outros. Né? Ô, Carlos, você lembra do caso da cruz branca e a cruz preta? Sim, que o irmão maior tinha bem detalhado na última reunião. Isso. Uhum. Para ele estava certíssimo, né? O irmão maior, a cruz preta, negra. Exatamente. Uhum. Bom, reunidos em volta dos 12 irmãos maiores da Ordem Rosa Cruz, como seus alunos, há então certo número de irmãos leigos, como também irmãs leigas, que são pessoas que vivem em diversas partes do mundo ocidental e que são capazes de sair de seus corpos conscientemente, comparecerem aos serviços e participar da obra espiritual no templo. Foram iniciados todos, desde a primeira iniciação menor até a 9ª iniciação menor, e cada um no método de assim atuar, por um dos irmãos maiores, sendo que a maioria é capaz de recordar tudo o que lhe acontece. E só para fechar esse slide, naquele livro que nós estamos publicando, na verdade são volumes, né, de uma obra chamada Atividades dos Auxiliares Invisíveis, para quem está interessado, leiam lá que vocês vão ver que vira e mexe, um auxiliar invisível pergunta a um irmão leigo ou uma irmã leiga uma permissão para fazer uma determinada atividade. Ou seja, os irmãos leigos e as irmãs leigas é um poder ativo e uma força de trabalho, vamos dizer assim, que ajuda demais os irmãos maiores, né? Então, imagina, já tem uma quantidade enorme de irmãos leigos e irmãs leigas ajudando os irmãos maiores, graças a Deus. E, além dos irmãos leigos e irmãs leigas, embaixo desses irmãos leigos, tem os auxiliares invisíveis. Quem são os auxiliares invisíveis? Qualquer um de nós. Aí não depende, olha que importante, o auxiliar invisível não depende de grau, depende de desenvolvimento espiritual em vidas anteriores e nessa vida também, entendeu? Isso é importante a gente frisar, auxiliares invisíveis não depende de grau. Isso. E por que não depende de grau? Porque é a graça de Deus, entendeu? Nós não estamos aqui numa coisa militar, não, eu sou auxiliar invisível, eu tenho que ter a patente fulano, não. A partir de auxiliares invisíveis, não. É lógico que auxiliares invisíveis como discípulos e comprovacionistas são muito mais eficazes, eficientes e muito mais crescidios do que os outros. Mas os outros, de outros graus, ou até de outras escolas, dado o trabalho maravilhoso que fizeram em vidas anteriores, podem ser tão potentes quanto um outro auxiliar invisível nesse sentido, tá? Perfeito. Bom, então, assim nós terminamos mais uma reunião de estudos onde nós falamos aqui no capítulo 19 do conceito Rosa Cruz do Cosmos, em antigas verdades em novas roupagens,
especificamente sobre a Ordem dos Rosa-Cruzes. Então, assim eu encerro, desejando que as rosas floresçam em vossa cruz. E na vossa. Na vossa também. E na vossa também. E na vossa também. Então, nós vamos encerrar a nossa reunião de estudos de hoje com a oração Rosa Cruz. E depois vamos oficiar o ritual serviço do templo. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz. E na vossa também. Boa tarde a todos. Hoje é